Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica, o canal onde você adquire seus conhecimentos, conhece novidades e vê tudo na prática. A aula de hoje é sobre ar-condicionado. Olha, mas o quê? Sobre o que do ar-condicionado? É a distorção harmônica, né? O ar-condicionado, você já viu a distorção harmônica? Né? Veja agora qual a distorção do ar-condicionado. Um ar-condicionado do tipo split, por exemplo. Vou mostrar para vocês, na prática, a distorção harmônica do ar-condicionado. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês um breve histórico do que pode produzir a distorção harmônica na rede elétrica. Então vamos à nossa aula. Ar-condicionado. Já viu distorção harmônica? Se não viu, vai ver agora no canal da Universidade da Elétrica. Bom, antes de mais nada, qual é o efeito das harmônicas em máquinas e motores e geradores? O que provoca o efeito das harmônicas? O excesso de harmônica. Aumento do aquecimento devido ao aumento das perdas no cobre e no ferro, tanto de motores quanto geradores, afeta a eficiência desses dispositivos, ou seja, afetando sua eficiência e o torque disponível desses equipamentos. E também um possível aumento no ruído audível, quando comparado com a alimentação senoidal normal. Então, esses são os detalhes provocados pelo efeito das harmônicas. Nos cabos elétricos, em razão daquele efeito que nós já vimos aí, que tem no nosso canal da Universidade da Elétrica, que é o efeito pelicular, que a corrente, quanto mais alta a frequência, ela fica na superfície do condutor, né? Ou seja, em razão do efeito pelicular, que restringe a seção condutora para componentes de frequência elevada, os cabos de alimentação têm um aumento nas suas perdas devido às harmônicas de corrente. Então, olha, daqui a pouquinho vocês vão ver qual é o nível de harmônica do sistema de ar-condicionado split, mas eu estou mostrando agora para vocês esses efeitos. Bom, no transformador, qual o efeito da harmônica no transformador? Aumenta as perdas no ferro, né, do transformador, enquanto harmônicas na corrente elevam as perdas no cobre. Então, as harmônicas de tensão aumentam as perdas no ferro do transformador e a harmônica de corrente eleva as perdas no cobre. Capacitor, qual o efeito das harmônicas num banco de capacitores? Ou seja, nos capacitores possui a possibilidade de ocorrência de ressonância. O que é ressonância? Na ressonância você tem máxima transferência de energia, né? Podendo produzir níveis excessivos de corrente e ou tensão em capacitores. Em equipamentos eletroeletrônicos, alguns deles são muito sensíveis e a distorção harmônica na forma de onda de tensão pode ser sensível nesse equipamento. Por exemplo, se um aparelho utiliza o cruzamento com zero, né, utiliza o cruzamento com zero para realizar alguma ação, a distorção harmônica da onda pode alterar ou até mesmo inviabilizar o funcionamento. Isso é uma visão geral para vocês terem ideia. Que daqui a pouquinho vocês vão ver, devem estar curiosos para saber qual é o nível de distorção harmônica do sistema de ar-condicionado split. A avaliação das harmônicas em ar-condicionado split, eu fiz a avaliação para vocês em um ar-condicionado de 12.000 BTUs, split, com condensadora. É esse modelinho aqui. Para isso, utilizamos, somente você vai ver isso aqui no canal da Universidade da Elétrica, é um equipamento dessa grandiosidade, que é um analisador de energia capaz de avaliar tudo que vocês possam imaginar dos parâmetros de qualidade de energia. Aliás, hoje em dia, devemos ter uma preocupação muito grande nos edifícios devido à distorção harmônica e os efeitos que elas
podem provocar. Lembrando que os dispositivos eletroeletrônicos hoje, fontes chaveadas, inversores, sistema de ar-condicionado, iluminação a LED, iluminação fluorescente, tudo isso gera distorção harmônica, né? Então, essas edificações mais modernas e as atuais, não modernas também, devemos ter essa preocupação. Então, vamos fazer uso desse instrumento e fazer a avaliação do sistema de ar-condicionado para ver qual o nível de distorção harmônica de corrente, por exemplo, que pode provocar esse tipo de ar-condicionado, e nós vamos fazer a avaliação na fase que esse ar-condicionado se encontra. Então, agora, siga aí os laboratórios, vocês vão ver os dados coletados e terão noção de quanto que isso produz. Continuem ligados aí no canal da Universidade da Elétrica. E não esqueçam de divulgar, pessoal. Divulguem, compartilhem e dê seu like. Então, pessoal, nós estamos fazendo uma avaliação num ar-condicionado split, tá? Do tipo split. E aqui nós temos a medição da corrente por volta de 9 horas aqui, nesse período aqui onde eu estou passando o mouse aqui, que vocês estão observando o valor da corrente. Essa é a corrente medida nesse intervalo. Agora nós vamos avaliar qual é o fator de potência nesse intervalo e logo em seguida, que é o foco dessa aula, eu vou mostrar para vocês qual é o fator de potência logo em seguida e depois qual é a distorção harmônica, como eu estou colocando nessa aula. Aqui foi uma medição realizada num cliente residencial, onde na fase C tem um sistema de ar-condicionado. Nós vamos avaliar o nível de harmônico. Primeiramente, apresento aí a corrente. Agora, em seguida, eu vou mostrar o fator de potência. Então, vocês estão observando aí, nós estamos fazendo o demonstrativo de quanto de distorção harmônica existe em um sistema de ar-condicionado tipo split, né? Então, eu vou startar aqui para vocês. Aqui eu tenho as componentes harmônicas, né? Tem a fundamental, terceira, quinta, sétima, nona e 11ª harmônica. A distorção nesse registro, que é o registro 1552, que vocês estão observando aqui, eu tenho uma distorção harmônica de 14,957%. Eu vou startar o processo aqui e vocês vão observar que tem uma variação em média da distorção harmônica, que ela varia em torno de 10 a 14%. Aqui vocês estão vendo a varredura dos registros. Agora eu vou mostrar para vocês a distorção harmônica no nível de forma de onda. Então eu vou encerrar o processo aqui, vocês podem observar a distorção harmônica ela vai estar em torno de 14%. Vou interromper o processo e vou mostrar aqui a distorção harmônica somente na fase C, que é a fase onde se encontra esse ar-condicionado tipo split. Então eu vou colocar aqui o sinal a forma de onda da corrente e a forma de onda da tensão, né? E vamos atualizar para que vocês possam observar a forma de onda. Então eu vou tirar aqui a forma de onda, eu tenho a forma de onda da corrente e aqui eu tenho a forma de onda da tensão. Então eu vou mudar um pouquinho aqui, na verdade eu vou colocar a forma de onda da corrente e a forma de onda da tensão na fase C, fase a qual se encontra o ar-condicionado. Então, aqui tem a tensão na fase e aqui eu tenho a corrente no ar-condicionado. Aqui a distorção está bem pequena se comparado com a forma de onda da tensão. Eu vou startar aqui o processo também para que vocês possam observar o nível de distorção. Vocês podem observar que o registro é armazenado no analisador quando nós fizemos a avaliação. Vocês podem observar aí a forma de onda mudando de registro para registro. E aqui eu tenho a distorção harmônica. Então pode observar que a distorção harmônica é no ar-condicionado do tipo split.
Ok, pessoal? Então, é dessa forma eu mostro aí para vocês a distorção harmônica em um sistema de ar-condicionado em uma residência. Pessoal, agora veja vocês aí, agora a distorção harmônica na fase C. Nós vimos as componentes, agora vamos ver a média da distorção harmônica medida no período aí do sistema de ar-condicionado. Vocês podem observar que a minha distorção harmônica está entre 10,68 e 14. Não é? Então, esse tipo de ar-condicionado split apresenta uma distorção harmônica entre 10 e 14,25, como pode ser observado aí no gráfico onde foi coletado em um cliente residencial em um ar-condicionado do tipo split. Ok, pessoal? Então, dessa forma, vocês podem observar aí que o nível de distorção harmônica, a gente pode dizer aí a média, podemos dizer aí 12% de distorção harmônica nesse tipo de ar-condicionado.